Continuando. Admitamos agora que o jogador dos maçores, ele queira mudar a casa de ataque. Ele muda para dessa casa aqui para essa casa de frutas e ervas, aonde tem o clérigo, o sumo sacerdote. Então, o jogador dos malaicanos vai ter que acender o alerta. Por quê? Essa casa, o jogador poderá estar atacando com uma arma comum na força dos clérigos, ou poderá estar utilizando uma arma mística. Ele não sabe qual é a arma que o jogador vai utilizar. Aí ele vai e ataca com essa carta aqui. Ele utiliza essa carta para atacar. E o jogador dos maçores, dos malaicanos, defendendo-se dos maçores, utiliza essa carta para defender. Os maçores não sabem que carta é essa, e os malaicanos também não sabem que carta é essa de ataque. Aí os maçores revelam a carta que foi utilizada para atacar. Opa, foi uma carta lança. Lança na força 5. Poderia ter sido uma outra arma, mas ele utilizou a lança. Qual foi a carta que o jogador defendeu? Espada na força 3. Como não há empate, então é 5 menos 3. Então, mais 2 guerreiros saem dali e mais uma tentativa é retirada. As tentativas dos maçores já estão terminando, ele não conquistou a carta. Ainda tem um guerreiro ali, valente, defendendo a carta em sumo. Então ele pode novamente tentar atacar aquela casa e tentar conquistar. Sendo que ele só vai ter mais uma tentativa depois, né? Porque só tem mais 2. Essa vai ser a penúltima tentativa. Então note que os maçores só tem mais 2 tentativas. E ele manteve essa carta aqui do clérigo. Ele pode utilizar cartas, como eu falei no vídeo anterior, cartas comuns, armas comuns, adaga, faca, punhal, flechas, martelo, machado, espada ou tacape, ou ele pode optar por utilizar a arma mística para atacar. Aí ele vai, o jogador maçore, ataca com essa carta. Os malaicanos não sabem que carta é essa. Que carta foi essa? Os malaicanos vai e defendem com essa. Com essa carta. Aí agora vamos revelar o resultado dos combates. Os maçores optaram novamente por utilizar uma carta de cunho místico. A lança na força 4. Ou seja, quem está atacando é o sumo sacerdote. Uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior, e agora eu aproveito e falo nesse vídeo, é o seguinte. Quando o jogador for utilizar o sumo sacerdote para atacar, ele tem que avisar o rival que ele estará atacando com o sumo sacerdote. Por quê? Porque eles não sabem, o jogador não sabia, os malaicanos não sabiam que o jogador dos maçores iria utilizar essa carta. Ele pode utilizar essa carta mística como não. Então o jogador dos maçores, ele tem que avisar. É uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é importante. O jogador dos maçores, se ele for utilizar uma arma mística, se ele tiver a pretensão de atacar com o sumo sacerdote, porque nessa casa tem guerreiros e tem sumo sacerdote. E o jogador dos malaicanos, no caso, não sabe que carta é essa. Qual é a carta que o jogador vai utilizar? Ele pode utilizar uma carta comum como não. Então ele tem que avisar, ó, eu vou atacar dessa casa, antes de posicionar esse pino aqui, eu vou atacar com
o sumo sacerdote. Utilizando o sumo sacerdote. Porque aí o jogador atacado acende o alerta. Opa, ele pode, como não pode, vai ser de acordo com a opção dele, atacar com a arma mística. Ou seja, é uma presunção de utilização dessa carta. Aí ele atacou com a carta na arma mística. Era o jogador avisando os maçores, o jogador malaicano já fica preparado. Que ele vai atacar com o sumo sacerdote. Aí utilizou a arma mística. Aí o jogador defendeu com o martelo. Martelo na força 3. 4 menos 3, 2. Como não tem 4 menos 3, 2. 4 menos 3, 1. 2 é o caramba. 4 menos 3, 1. Então tem exatamente um guerreiro ali. E aquela carta é conquistada pelo jogador que está se utilizando dos maçores. Aí aquilo que eu falei na outra carta, mais uma tentativa de combate é removida dali. O jogador remove a tentativa de combate, vai ficar só uma. Aí vem aquilo que eu falei nos outros vídeos. Essa carta foi conquistada na condição de atacante ou na condição de atacado. Quem está atacando são os maçores. Quem está sendo atacado são os malaicanos. Ou seja, os maçores conquistaram dos malaicanos. E está na vez dele. O maçor é o dono da vez. Então ele conquistou essa carta como atacante. Ele tem que posicionar essa carta como conquista dele na vertical. Ela vai contar como ponto de conquista na condição de atacante. E o jogador depois vai ter mais uma tentativa de combate. Dessa vez, dificilmente ele vai conquistar alguma carta. Ele só tem mais uma. E aquelas cartas ali vão, mais uma vez, vão para a pilha de descarte. Agora o jogador dos maçores, ele só tem mais uma tentativa de combate. Ele pode continuar atacando dessa casa, ou ele pode remover esse pino marcador de combate para uma outra casa, até para uma outra etnia. Lembrando que ele tem que se ater às proteções, às imunizações, né, gerais dos sumos sacerdotes. Vamos imaginar que ele queira atacar agora uma casa dos malauaques. O xamã feiticeiro está imunizando qual insumo dos malauaques? Ele está imunizando o milho e cereais. Milho e cereais. Então ele não vai poder atacar uma casa do milho e cereais dos malauaques. Ele ataca, por exemplo, essas frutas e ervas aqui. Frutas e ervas. Dessa casa aqui, é onde ele tá, ou ele quer modificar. Ah, não vou atacar dessa casa não, vou mudar, vou atacar agora dessa daqui. Vou atacar agora dessa daqui. Dessa frutas e ervas. Essa frutas e ervas, esse meu entreposto, para aquele entreposto. Aí, novamente, ele vai selecionar uma carta do monte dele, que ele tem, dos recursos de combate, das armas, e os malauaques também irão selecionar. Então, os maçores estão na última tentativa. Aí admitamos que ele vai atacar dessa casa aqui, dos frutas e ervas, desse entreposto frutas e ervas dele, para aquele entreposto frutas e ervas dos malauaques. Essas são as cartas de descarte, as cartas que já foram utilizadas. Aí ele ataca, os maçores atacam com essa carta aqui. Utilizando essa carta. Eu acho que já até apareceu aí qual que é, na hora que eu estava virando. E eles defendem, os malauaques defendem com essa. Aquilo ali é carta de descarte.
Ele defendeu, atacou com essa e os Malawakes defenderam com essa. Qual foi a carta que foi utilizada para atacar? Dois Masoures. É o Takap na força 5. Takap na força 5. E os Malawakes são os vermelhos. Os Malawakes defenderam com o Takap, a mesma arma, só que na força 6. Ataque na força 5, Takap. Takap na força 6. Como não houve empate, porque a força é diferente, 6 menos 5 dá 1. Então, os Malawakes ganharam o combate. Então, daqui desse entreposto sai um guerreiro, que ele perdeu. E ele remove a última tentativa de confronto. Ou seja, ele ganhou, das 6 tentativas, ele ganhou 5 e perdeu uma. Perdão por esse carro aí passando de venda de gás aí que não estava nos planos, né, do vídeo. Mas enfim, eu acho que deu para entender. Ele perdeu um guerreiro por causa que ele atacou com 5 e o Takap defendeu com 6. 6 menos 5 dá 1. Ele perdeu um guerreiro daqui, do entreposto, de onde partiu o ataque. Perdeu um guerreiro. E ele removeu a última tentativa de combate. Ele ganhou, das 6 tentativas de combate que ele teve, das 6, ele ganhou 5 e perdeu uma. Então ele é obrigado a passar a vez para o próximo, que no caso o próximo agora a jogar são os Malaicanos. Já aqui é 2, é o primeiro, agora 4 na sequência é o segundo.